Hoje vamos falar de um faz de conta gravíssimo que tem estado a degradar o nosso país e o nosso futuro com o nosso conhecimento e conivência. O meu nome é Daniela e bem-vindos ao nosso canal O Rei Vai Nu. Hoje vamos falar do nepotismo e dos penduras da função pública. Todos vocês conhecem no vosso grupo familiar, círculo de amigos, conhecidos, até vizinhos, ok? Pessoas que nunca fizeram nada da vida, alguns deles de boas famílias, a quem lhes arranjaram um tachinho na função pública. Outros vivem de sugar a família e chular todas as pessoas com quem se relacionam. Estamos a falar daquelas pessoas que chegam aos 40, 50 anos sem nunca terem feito uma vida para si próprios, mas que misteriosamente continuam a encontrar alguém que lhes paga as contas, não é? Alguns destes têm dependências conhecidas e afins, vivem de explorar os velhinhos até ao último suspiro e até mesmo depois deles falecerem, ok? Alguns são ninguéms, outros têm ou conhecem alguém em lugares influentes. E não estou a falar de quem teve azar na vida. Estou a falar daquelas pessoas que transformaram a dependência nos outros num modo de vida, em que os velhotes sustentaram estas mentiras durante anos. Antes eu tinha pena destas famílias, de verdade. Hoje não tenho nenhuma. Porque quando eles se fartaram de sustentar esta situação, em vez de confrontarem estes parasitas com a realidade e com o mundo real, ok? Estas famílias decidiram libertar estes monstros que eles criaram no mundo para passar para nós a responsabilidade de os sustentar. Aqui há uns anos, eu e um amigo fomos convidados para um jantar, ok? Nesse jantar haviam várias pessoas, entre as quais dois parasitas destes, ok? Ao que um deles, estávamos a conversar e um deles diz assim: eu ano passado meti um mês de baixa para ir de férias para o Algarve. Esta pessoa disse isto com a maior naturalidade do mundo. Como quem diz, eu fui ali comprar cigarros. E vocês perguntam-se, como é que esta pessoa diz isto assim tão abertamente, sem vergonha nenhuma? Impunidade. Então olhem, algumas destas pessoas nunca fizeram nada da vida. Intelectualmente são vazios, mas as contas sempre apareceram pagas. Sem esforço nenhum, têm um emprego seguro para o qual nem tiveram que lutar nem estudar muito, com um bocado de jeito nem sequer têm habilitações para o poder desempenhar. E quando não lhes apetece ir trabalhar, pimbas, metem uma baixa médica, ok? E andam pela rua cheios de importância. E nós compactuamos, para sermos bem educados, né? É aquela coisa, a tuga. Eles acreditam que nos enganaram e nós continuamos a pagar. Noutro exemplo, soube de um destes artistas que trabalham num serviço de saúde pública. Tenham vocês a infelicidade de precisar de ir a esse serviço e pararem no departamento onde esta pessoa trabalha. Porque até ao fim do dia, a vossa fragilidade pessoal que vos levou a esse serviço de saúde vai ser exposto no tasco. Soube de outra situação por uma amiga que trabalhou numa empresa privada onde havia outra pessoa que não fazia nada. Fazia nenhum, ok? Nem mal sabia usar um computador, que era algo necessário para poder desempenhar a função naquela empresa. Ora, como é óbvio, porque isto era uma empresa privada, esta pessoa não passou do período de experiência e levou o saco. Mas no problem, a família arranjou logo um tachinho. Okay? Esta pessoa meteu-se num partido político e hoje em dia trabalha numa junta de freguesia. Toda a gente sabe disto. E quando estes comportamentos são tolerados, aquilo que devia ser uma exceção passa a ser normalizado. E no momento em que nós precisamos de um serviço público, onde trabalham destes analfabetos funcionais, vamos telefonar para lá durante uma semana ou mais, vamos mandar e-mails e passado mais de uma semana alguém vai atender o telefone e vai dizer assim: a senhora que sabe ler e-mails está de férias. O que é que esta pessoa está a fazer ali? É prima de quem esta? Mas ao menos estava a trabalhar, coitadinha. Parem com as desculpas. Fora o nepotismo instituído em todo o lado, temos um problema que é relacionado e do qual temos que falar, embora ele seja muito censurado em Portugal. Vamos fazer um exercício, ok? Vamos imaginar que vocês estudaram um tema específico, um curso específico, um tema específico. E, eventualmente, vocês conseguiram um posto de trabalho nessa área.
Mas depois vocês começarem a trabalhar e estarem lá na rotina e verem as exigências desse trabalho, vocês chegaram à conclusão que afinal não gostavam assim tanto daquilo, opá, que afinal não é bem para mim. Isto é totalmente justo. E nessa situação o que é que uma pessoa faz? O mais óbvio é mudar de trabalho ou de carreira. Agora de novo, quantos funcionários públicos vocês conhecem que decidiram que não gostavam do trabalho ou das condições exigidas, mas não mudaram de carreira e vivem de baixas médicas há anos? Todos nós conhecemos, nos nossos grupos de conhecidos, de amigos, de vizinhos e afins. E eu sei que neste momento, agora, tu que estás a ver este vídeo tens vários nomes na tua cabeça. Por exemplo, professores que admitem abertamente que estão de baixa porque não querem ir trabalhar para o outro lado do país. E olhem, não gostar de um emprego é legítimo. Agora, fingir doenças para evitar esse mesmo emprego não é. Todos nós conhecemos vários que vivem pendurados na segurança social. Estão de férias e de passeio, alguns até abriram negócios no nome de outras pessoas, outros estão no Tasco, alguns até vão ali ao acampamento de ciganos em Espanha. Eu acho que devem ir fazer voluntariado. Quem são os médicos que passam estas baixas médicas? Quem é que está a fiscalizar isto? Conheci uma que alugava casa no sítio onde deveria estar a dar aulas e depois convidava os conhecidos e os amigos para irem para lá férias. É que isto, para além de desgastar a segurança social, está a criar condições de trabalho muito precárias para aqueles que de facto querem e gostam de ser professores. Imaginem que uma escola funciona como uma empresa. Okay? A escola tem um orçamento. Então, vamos imaginar que a escola tem 100 funcionários. Então, a escola vai ter dinheiro para pagar a esses 100 funcionários. Agora, imaginem que uma professora vai ter um bebê. Toda a gente sabe que ela vai estar ausente um determinado período de tempo específico. Então, a escola pode preparar-se e contratar alguém para substituir durante aquele determinado período de tempo. Okay? Agora, vamos mudar de cenário. Vamos ver aquela pessoa que mete uma baixa médica. Okay? Sem uma justificação, como uma licença de maternidade. A baixa médica é estendida uma vez. Depois é prolongada mais uma vez. E outra vez. Quem sabe quando é que esta pessoa vai voltar? Ela pode voltar daqui a 15 dias, pode voltar daqui a um mês, ou pode voltar daqui a um ano. Mas a escola precisa daquela pessoa. E o que é que acontece? Ficam várias pessoas presas nesta situação. Há uma pessoa que está ausente. Outras pode até estar a trabalhar com um contrato precário sem saber quando é que vai ter que se ir embora. E quem é que sofre com isto? Sofrem os alunos, sofrem os professores. Ao fim das contas, pagamos todos. E é por isso que isto não é tão simples como aquela pessoa não quer trabalhar. Uma situação destas tem consequências reais para muita gente. Desgasta recursos e pode impedir que outra pessoa tenha um trabalho estável. E agora uma pergunta para vocês. Quantos destes é que vocês conhecem? Porquê é que não começamos logo a abrir a carteira quando passamos por eles na rua e dizemos, rouba-me já? Assim como assim, temos de parar com o faz de conta. Quem também nos rouba diariamente e ativamente são portugueses. Não são os imigrantes, não são os brasileiros, nem os chineses, nem os indianos, nem o catano. Há problemas que são nossos, feitos por portugueses, tolerados por portugueses e pagos por todos os que cá estão. E não nos roubam há uns dias, ou desde que este ou outro ganham as eleições. Roubam-nos há décadas com o nosso conhecimento e a nossa subserviência bacoca. Ai, sim, doutora. Não arranjem desculpas para esta gente. Nós podemos fazer alguma coisa. Denunciem, não compactuem, não encubram. Estas pessoas estão a roubar-nos ativamente e diariamente sem vergonha nenhuma. E depois, quando há uma emergência, não há recursos. E este ano tivemos um cataclismo que deixou metade do país destruído. Um monte de gente sem luz, sem comunicações durante semanas, alguns até sem telhado. Nós sabemos onde é que estão os recursos. Porque o problema não é só quem faz, é quem vê, sabe e decide não fazer nada. Partilhem este vídeo com quem vocês julgam que precisa de o ver, porque o rei vai nu.